Olá! O que a gente vai ver aqui hoje não é bem uma filosofia para a gente ficar debatendo, sabe? É algo diferente. É uma transmissão direta que vem da tradição viva de Kailasa. Pense nisso como uma ciência da consciência, que se baseia não em acreditar, mas em reconhecer a realidade por experiência própria. Vamos mergulhar juntos nisso. E o ponto de partida é esse princípio aqui que é fundamental. Kailasa revela uma coisa: a realidade não opera num sistema de prêmio e castigo com base em algum tipo de julgamento moral. É bem diferente. É uma dinâmica precisa e impessoal, onde o divino simplesmente responde ao estado de consciência de cada um. E aqui, olha, tem uma distinção que é crucial. O convite não é para a gente entender um monte de ideias com a cabeça. O que está sendo apresentado é uma ciência interna, que se baseia em reconhecer diretamente aquilo que é. E essa diferença entre entender e reconhecer é a chave de tudo. Esse conhecimento todo vem de uma ação pradaya. Pensa nisso como uma linhagem viva, uma corrente que nunca foi quebrada. Não é como uma teoria de um livro. É um eixo que transmite a experiência direta da consciência, de mestre para discípulo, por milênios. Isso, por si só, já mostra que a gente está falando de uma realidade que é vivida, não de uma coisa puramente teórica. Agora, vamos entrar num assunto que geralmente é muito mal compreendido: o dogma. A tradição viva de Kailasa nos dá uma perspectiva completamente nova sobre o que ele é de verdade, na sua raiz. E aqui está a grande virada de chave. Nessa ciência, o dogmatismo não é visto como uma falha moral, um defeito de caráter da pessoa. É simplesmente um sintoma, um sinal de que a consciência ainda está operando num estágio parcial, sem ter se expandido para a visão da totalidade. O contraste é bem interessante. Normalmente a gente pensaria que uma pessoa dogmática é resultado de um ensino que falhou, né? Mas a tradição de Kailasa mostra que a questão não é a comunicação. O ponto é uma limitação real, que é experienciada na própria consciência da pessoa. Então, como é que o dogma surge? Bom, ele aparece quando a consciência se apega a identidades pequenas, limitadas e não consegue soltar. Como falta a visão do todo, a visão ampla, nasce uma necessidade de colocar a verdade numa caixinha, em formas bem rígidas. É quase um mecanismo de proteção, que, aliás, simplesmente se dissolve sozinho conforme a consciência vai se expandindo. Vamos agora para uma parte que é fascinante: como a totalidade se manifesta no mundo. E ela faz isso de muitas formas, através de diferentes tipos de inteligência. É aqui que a gente vê o quanto essa ciência é, na sua essência, inclusiva. Tem muita gente que pensa que essa tradição se considera o único caminho, mas isso é um grande engano. Ela nunca afirmou ter o monopólio do despertar. O que ela faz é algo muito mais profundo. Ela explica o mecanismo por trás de todos os despertares, não importa onde, como ou com quem eles aconteçam. Olhem para este número, 41. O que será que ele pode significar dentro de todo esse contexto? Esse número representa os 41 tipos de inteligência, ou Shaktis, que são reconhecidos nos Triantra. Cada um deles é uma expressão única da inteligência divina, se manifestando no universo. A conclusão disso é clara: não existe só um tipo de genialidade ou um único caminho para o despertar. E a gente vê essas inteligências por toda parte. Um gênio da ciência, um artista visionário, um místico profundo, um estrategista brilhante, um curador com dom natural. Todos eles são manifestações de diferentes faces da inteligência divina. E a tradição de Kailasa não apenas reconhece, mas também explica como cada uma dessas expressões funciona. Agora, a gente chega numa das questões mais humanas que existem: o sofrimento. E aqui, a visão que essa ciência traz é, no mínimo, surpreendente. O sofrimento não é visto como uma tragédia, mas sim como um mecanismo essencial para a nossa própria liberação. A pergunta é que, provavelmente, todo ser humano já se fez em algum momento da vida, né? Por que a gente sofre? E a resposta que vem dessa ciência é direta, sem rodeios. O sofrimento é o atrito da nossa própria consciência. É o que acontece quando ela, que tem uma natureza de se expandir, esbarra nas limitações que nós mesmos criamos para ela. E esse atrito surge quando a gente resiste em largar velhas identidades, quando a gente se apega a padrões que simplesmente não nos servem mais. Por isso, o sofrimento não é um castigo, é um sinal. Um sinal de que estamos resistindo à nossa própria expansão. É, literalmente, a dor do crescimento. Muito bem. Agora, vamos começar a juntar todas essas peças. Ver como todos esses pontos que a gente viu se conectam e formam um sistema vivo, coerente e totalmente funcional, como revelado por Kailasa.
Então, o que a gente viu até aqui? Que o dogmatismo é um sintoma, uma fase da consciência parcial. Que a inclusividade vem do fato de que o divino responde a cada um. Que o sofrimento, na verdade, é um mecanismo que nos empurra para a liberação. E que a verdade é sempre, sempre maior do que a nossa visão individual consegue captar. Tudo isso se encaixa, formando um sistema vivo. E para fechar, fica aqui essa reflexão. E se a realidade não for um conjunto de teorias para a gente ficar discutindo? E se ela for, na verdade, uma experiência viva, direta, que está aí apenas esperando para ser acessada por cada um de nós? Essa é a proposta central, o grande convite da ciência da consciência de Kailasa.